Olá, Kedna, seja bem-vinda, tudo jóia? Boa noite. Prazer estar com você aqui. Esperando aqui a Carolzinha para a gente começar a bater o papo sobre esse tema maravilhoso, especialidade de trabalho. Tudo jóia? Carolzinha está entrando aí, eu acredito, para que a gente possa arrochar. Saudades também, viu? Como é que você tá? Eugênia, querida, saudades, gratidão. Nailka, seja bem-vinda. Bom demais ter vocês aqui conosco. Mais uma live. Rosiane, gratidão. Vocês são umas fofas. Já, Mônicazinha, querida, coisa boa. Saudade de todas. Semana que vem tem nosso curso, né? Quem tá fazendo. Estou aí no processo arrochando. Também, lindona, saudade. E aí a gente tá nesse corre-corre. Sejam bem-vindas, Carolzinha, seja bem-vinda. A nossa live de hoje tá com um tema bem bacana. Falando sobre especialidade, sobre ser generalista, como é que a gente vai arrochar essa noite. E tanto serve para eles, né? Como também para outras atividades, outras profissões. Bem legal. Olá, Carol. Seja Oiê! bem-vinda. Gratidão. Nesse momento, estamos aqui já com algumas pessoas dando boas-vindas. Elza, seja bem-vinda à nossa live. Já estamos praticamente no final do mês, né? Hoje 30, amanhã já finaliza. Então Elza, corre, né? O mês passa voando, a gente nem percebe. Já até eu é tava verdade. contando os dias aqui da quarentena, acho que foi para mim, né? 132. Para você, conta aí, para Quantos lembrar. dias? 132. Nossa, eu vou marcar esse número, viu, Carol? Porque é Não, bem isso sou eu, punk. né? Isso sou eu. Eu não sei como é que tá para você, né? 4 É, meses e um pouquinho. É março, abril, maio, junho, julho. eu acho que é para todo mundo. A minha quarentena começou dia 17 de março. Então, é punk, né? Mas é isso aí, vamos para frente, vamos avançar. Bora. Primeiro eu queria agradecer aqui as queridas que estão conosco, né, nesse dia 30 de julho maravilhoso. Queria agradecer Carolzinha aí, mais um convite, né, Carol? Mais uma live aí da Top 3 para a gente arrochar. Para quem não me conhece, eu vou fazer uma pequena apresentação. Eu sou Fábia Vieira, da Casa e Vida Sustentável. Meu Instagram é Casa e Vida Sustentável, meu YouTube. É uma grande alegria estar nesse exercício, praticando a organização, a simplificação, a harmonização. Há 26 anos aqui na cidade de Fortaleza, arrochando nas residências, palestras, cursos, enfim. Hoje estamos na via digital, com muita alegria, esse novo normal, porque para mim, especificamente, que era totalmente offline, hoje eu estou me debruçando e amando estar online, mesmo não podendo abraçar, né, fisicamente, mas a gente sente o carinho, o amor das pessoas. Então, assim, sejam bem-vindos. Hoje a nossa live está bem bacana. E aí o tema é bem legal. Como definir sua especialidade de trabalho, seu nicho. E aí, Carolzinha, eu queria que você se apresentasse para a gente poder arrochar, que eu tenho várias perguntas para você. Ave Maria, Ave Maria. Oi, gente, boa noite. Tá gravando, então vai ficar no IGTV aí da Fábia. Vai lá pro canal do YouTube também. Convidem os amigos, as parceiras de trabalho, né? Hoje a gente está falando de mercado, de organização, mas o tema também vale para qualquer empreendedor, né? Para qualquer pessoa que esteja atuando aí no mercado. Então, aqui, já que eu tô aqui embaixo, né? Chama um amigo aqui no Avisa. aviãozinho, ver, né, se você tiver que sair antes ou se alguém chegar aqui depois, veja essa live gravada, né, anota os conteúdos direitinho, tá certo? Para quem não me conhece, eu sou a Carolina Lopes, a Carol Organizer de Natal, trabalho com organização desde 2013, ou seja, faz 8 anos que eu trabalho com isso, e os meus nichos, né, o meu foco de mercado é mudança, casa nova e ambientes residenciais. Então, esses são os meus focos de trabalho hoje. Estou muito feliz de estar aqui. Toda
semana a gente tem live toda terça lá no Carol Organize, toda quinta aqui no Casa e Vida Sustentável, falando de temas para empreendedorismo, para o mercado de organização e para você conseguir organizar a sua casa também. Mandem sugestões para a gente de temas que a gente pode explorar aí. A gente tem trazido também cursos online temáticos para quem quiser organizar ambientes da casa. E agora também, né, depois dessa nossa trajetória de fazer cursos de formação, tem algumas alunas aqui, como a Sônia, também já apareceu aqui mais cedo a Moniquinha. Então, meninas, bem-vindas. Os cursos de formação para quem quer atuar nessa área de organização, que já vem desde 2015 e agora também com uma versão online. E vamos conversar, entendeu? Um pouquinho sobre como que funciona isso, né? Essa história de nicho de mercado, tema de mercado, também para organização. Legal. Carol, quando eu estava pensando, né, nessa nossa live, me veio vários questionamentos, perguntas. E aí, para iniciar nosso bate-papo, quando a gente faz um curso de organização, a gente vê um mundo de possibilidades, infinitas possibilidades. E eu queria que você especificasse qual a sua atuação. Você já falou, mas assim, qual a sua especialidade, para que a gente possa entender e mistificar mais, né, degustar mais essa sua especialidade. Antes, eu queria falar uma coisa. Eu sou graduada em jornalismo e pós-graduada em administração, né, em gerenciamento de negócios e eventos, com que eu trabalhei durante 8 anos antes de me tornar personal organizer. E isso não se perde, viu, gente? Essas habilidades, esses cursos que a gente fez, eu sou uma pessoa que também fez muitas mudanças na vida, pessoais. Eu tinha muito contato com pessoas de lojas, né, que trabalhavam, que eram empreendedores, né? Eu tinha, inclusive, pessoas com quem eu trabalhava diretamente nessas ONGs, né, que eu trabalhei gerenciando os projetos, os eventos. Eram pessoas ligadas a essa área do Sebrae, essa área de empreendedorismo, de startups, né, que não tinha esse nome, mas eram novas ideias. E isso não se perde nesse contexto que a gente tem de escolhas, né? Inclusive para esse caminho mais estreito, vamos pensar assim, do trabalho que a gente faz, tá? Essa é a primeira dica, assim, é o primeiro pensamento, porque isso me ajuda muito. Enquanto jornalista, eu tenho essa visão de como divulgar, de como falar melhor, de como escrever melhor, e isso me ajuda infinitamente nos meus projetos, nos projetos da Top 3, sabe? Para poder facilitar. Da mesma forma, os meus conhecimentos nessa área de coordenação de eventos, coordenação de equipes, né, também ajudaram nessa minha parte de didática, sabe, de passo a passo, de programação, para fazer isso com os clientes, né, para fazer isso com minhas parceiras, enfim, com as aulas, enfim. Então, isso não se perde. E como que isso acontece, né? Hoje, Carolina de Natal, Carol Organizer, trabalha com ambientes residenciais, quer sejam home office, organização de documentos, quer seja um quarto de criança, um quarto de adultos, cozinha, uma garagem, um depósito, tudo isso que fica nesse ambiente residencial, eu trabalho. Assim como eu trabalho com a mudança das casas das pessoas, né, de um lugar para o outro, ou se você vai chegar na sua casa nova, né, se você acabou de se casar e vai chegar numa casa nova. Então, esse é o nicho de mercado que eu trabalho, da casa da pessoa mesmo, recebendo a pessoa, melhorando o lar, né, que todo mundo quer. E, como eu, muitas outras pessoas escolhem esse, né, nicho para começar, escolhem esse nicho para se aprofundar, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Minha resposta também volta para você, Fábia. E o seu nicho de mercado, né? O seu tema de trabalho? Tá legal, show de bola. Eu vou só abrir um adendo aqui do que você falou, porque eu acho muito interessante para todos nós que somos profissionais, tanto da parte de organização como de outras áreas, que é o seguinte, essa bagagem que você colocou da sua graduação, das suas formações, eu acho ela é fantástica, porque ela nos traz um cenário, né, de vivência, de experiência, de outros mundos, de outras realidades, que a gente pode sintetizar para o que a gente faz hoje, para o que a gente escolheu. Porque quando a gente chega no nível de maturidade, a gente é mais... eu acho que a gente é mais... Eu ia falar a palavra cri-cri, mas eu acho que a gente é mais seletiva. E aí, a gente é mais seletiva e a gente quer fazer o máximo, né? Para entregar para o cliente o melhor de nós, como pessoa humana e como profissional. Então, essa bagagem ela é super válida e nada se perde. Eu acho que a natureza ela é perfeita
tudo se transforma. E também, Carol, eu acho que quando a gente sai de uma formação, de um curso, né? Sabemos que o curso de formação de personal organizer, ele é um curso que tem uma durabilidade não tão longa, né? São poucas horas, mas exatamente aproveitando, porque quem vai fazer um curso de capacitação já tem uma bagagem anterior, não é nenhuma criança não é nenhuma menina de 17 anos. Nosso público é de 25, né, até 70 anos. E agora, e aí você falando da sua especialidade, o que, assim, quando a gente faz uma formação, como eu coloquei, a gente tem infinitas possibilidades. E aí vai ter algo, vai ter aquela área que você, cara, essa é a minha verdade. Essa é bacana eu fazer porque eu me identifico, eu sou feliz fazendo e eu tenho certeza que eu transformo muito mais vidas nesse nicho. Então, show de bola. Casa nova, mudança. Eu acompanho você há muito tempo, né? Alguns anos, e sei como você trabalha nessa área e assim, fica muito feliz. Enquanto a gente fica esburrofotando, né? Cansada, você tá lá com todo o gás, né? Eu posso dizer de carteirinha que a gente já fez algumas organizações juntas, e aí você tá no pique, eu tô morta, porque mudança para mim respira, né? Você sabe. Mas é isso, mas de qualquer forma, parabéns. E aí, voltando à sua pergunta, né, para as pessoas entenderem um pouquinho, a gente, como nós somos apaixonadas por casa, se você entregar uma casa para mim, para a Carol, para outras personagens que aqui estão, nós vamos trabalhar a casa maravilhosamente, entregar de bandeja para nossa cliente. Mas tem um ambientezinho que a gente adora fazer e tem outros que é pouco fácil, é desafiante. Mas no meu caso, né? Como é que eu posso dizer? Eu atuo em todas as áreas, mas o que eu gosto muito, que eu vejo mais resultado, é o closet. Eu sou especialista em excessos, acúmulos e apegos. Toda casa tem isso, né? E aí, mas o que a gente vê muita diferença é exatamente nesse guarda-roupa, no home office, que eu chamo de PP. É o pano e o papel. Então, eu me deslumbro muito, muito bem nessas duas áreas. E na área de serviço, quarto da bagunça, garagem, tudo que tiver muita bagunça, eu sou apaixonada. Porque aí eu vejo a transformação. E aí é interessante. Quando eu vou para uma casa que está mais ou menos organizada, eu fico muito triste. Assim, meu Deus. Porque não vai ser a mesma coisa. Porque a gente quer dar os 100%. Aí quando está mais ou menos organizada, não é tão 100%, porque já está organizada. Então é isso, Carol. Então minha especialidade é exatamente closet, home office e bagunça geral. Eu amo. É isso. Tem uma perguntinha para você, tá? Bem legal. O profissional, eu vou falar do personal organizer e vou falar das outras áreas. É preciso ser especialista e por quê, Carol? Hoje, né, a gente começa falando do médico, né? Que o médico hoje é o otorrino especializado na questão ocular, desculpa, de ouvido. É o otorrino especializado na garganta. É o cirurgião como é que eles chamam? Cirurgião buco maxifacial, sei lá, que é o dentista, né? Muitas vezes é o dentista, né, que cuida dessa área, e que é especializado na parte do queixo e tal. Para que isso? Por que funciona assim? Por que a gente sugere que você busque isso, né? Não é uma coisa que a gente automaticamente decide. Pum, chegou, tá decidido, eu vou ser especialista em organização digital. Não, não é bem assim que funciona. Mas a gente precisa se preocupar com isso. Não precisa ficar martelando na cabeça, principalmente quem acabou de fazer um curso, né, que começa a vislumbrar um novo mercado, né, começa a ver como que funciona, como que você tem que empreender, começa a se preocupar com tanta coisa. Você não precisa se preocupar isso de imediato, mas você tem que estar com isso na cabeça, isso tem que chegar para você. Em algum momento você vai ter que decidir, tá? Por que funciona assim? Primeiro, é muito mais fácil de você conseguir encontrar parceiros. Como assim, Carol? Se eu trabalho com mães, vamos pensar, vou dar um exemplo aqui, mães grávidas que têm criança pequena. Se eu trabalho com esse público, eu vou conseguir focar em parcerias, em produtos, vou conseguir focar em postagens e mais especificamente no meu público, em chegar nessas mães, chegar nessas grávidas para poder ajudar com uma organização que é mais voltada para o que elas precisam. Eu trabalho com um público que é de, essencialmente, noivas, donas de casa, né? Donas de casa que eu digo, não aquelas que estão em casa 100%, mas as que mandam na própria casa, que querem que as coisas
sabe, aconteçam e tal. E pessoas que estão criando essa nova casa, pessoas que estão criando um novo lar, né, numa mudança. Então, são essas pessoas que eu atendo. Mas se eu fosse ser mais específica, eu poderia atender simplesmente pessoas que estão buscando um novo lar. Se eu fosse escolher um nicho, por exemplo, ou grávidas ou mães de crianças pequenas, recém-nascidas e tal. Por quê? Porque isso é mais fácil para eu poder encontrar a minha verdadeira, né, vocação, vamos pensar assim, um foco melhor para eu poder passar para aquela pessoa a minha especialidade, o meu conhecimento mais fino, bem mais, sabe, quando você vai peneirando. Exato, você vai peneirando, vai tirando aquele grosso e aí você chega no ponto, na dor daquele cliente. Você normalmente procura hoje uma pessoa que sabe da sua dor bem mais especificamente. Eu, Carol, como especialista em ambientes residenciais, posso até ajudar uma pessoa que esteja precisando, por exemplo, organizar um quartinho de bebê. Mas, se eu sou especialista, eu vou chamar uma doula, eu vou resolver a questão da mala de maternidade, do enxoval, eu vou resolver a questão do, chá de revelação, chá de fralda, chá de não sei o quê. Eu vou entender qual é a loja, né, que vende aquele produto, ou se você precisa ir para fora para vender, qual é a tendência, qual é a cor, né? Eu vou estar ligada nessas novidades, porque eu vou estar conectada com essas pessoas, né, com esses outros parceiros. Eu vou estar ligada porque eu fiz um curso específico para aquilo, sabe? Às vezes eu fiz um curso de doula, eu fiz um curso de, que eles chamam de baby planner, né, de planejadora. Eu fiz um curso de enfermagem, eu fiz um curso, sei lá, de outras coisas que estão ligadas, intimamente ligadas àquelas temáticas que preocupam aquele público. Por exemplo, e eu vou falar disso, eu vou virar um especialista. Para mim, que sou jornalista, eu vou virar uma fonte, eu vou virar uma autoridade naquele tema específico. Quando a gente pensa em algum professor, em alguma pessoa, né, a gente pensa em uma autoridade naquele tema específico. Isso serve também a quando a gente procura um nicho de mercado. Vou dar um outro exemplo. Se você, eu falei da questão digital, né? Você não precisa começar escolhendo. Não, você não precisa começar escolhendo, mas se você escolhe fazer isso, você começa a estudar aquilo, você começa a procurar referências, você começa a testar aquilo para ver se aquele nicho, se aquela dor, se aquelas pessoas realmente buscam aquela solução que você está dando. E você vai começar a viver aquele ambiente, vai começar a respirar. Assim como a gente aqui no mercado respira organização, fala de organização, a gente vai ser bem mais chato, né? Porque a gente vai falar especificamente daquele tema, muito mais, e a gente vai se tornar uma referência para aquelas pessoas, né, em termos de autoridade. Quando alguém pensa em organização, mas em organização digital, que é algum problema no computador, algum problema no celular, é fulano. Quando alguém pensa em alguma coisa de organização de bebê, de grávida, é fulano. Então, isso também ajuda, né, na hora que a pessoa vai te procurar. Então, a você encontrar o seu cliente, falar com ele diretamente, você se especializar, porque vamos pensar, se eu sou generalista em tudo, eu vou ter que gastar muito mais tempo para poder estudar, eu vou ter que gastar muito mais tempo procurando parceiro, eu vou ter que ser generalista para toda uma cidade, vamos pensar que eu estou atuando em todo um bairro, ou 2, 3 bairros, e às vezes não dá tempo, às vezes eu não conheço, às vezes eu não tenho a solução, às vezes eu não conheço a novidade, porque eu estou atendendo, querendo abraçar muita coisa e eu sou só um profissional. Sem contar exatamente o que você disse, Fábio. Às vezes eu sei, mas eu não faço o melhor. Eu faço porque eu sou organizadora profissional. E até aparece às vezes, Carol, você faz organização de loja, por exemplo? Já me perguntaram isso. Carol, você só organiza casa. Não, eu já organizei 2 lojas. E organizei, inclusive, uma mudança de loja. Mas, assim, eu fiz. Eu acho que o resultado foi jóia. Até falei com a Vivi, que trabalha com isso, vai estar no curso da gente, dando uma aula bônus para organização de loja. Mas ela é especialista. Ela iria fazer um trabalho, assim, muito melhor que o meu. Não estou querendo, assim, comparar o que eu fiz, não. Mas, com certeza, ela ia ter muito mais facilidade para encontrar soluções, muito mais uma visão para poder, né, achar o lugar certo para cada coisa, muito mais rápido que eu, né? Talvez fosse um retorno maior até para o cliente, para a loja, por exemplo, tá? Eu faço, mas para mim é mais difícil, mais desafiante, né? Para mim demora mais, né? Eu vou ter que estudar, vou ter que procurar, vou ter que me esforçar. Se fosse um home office, nossa, já tinha tirado de letra. Se fosse uma mudança, só a mudança, né? Tirar de um lugar para o outro, ótimo. Mas não foi isso que aconteceu. A gente faz, né? E muita gente até, olha, eu sou especialista, mas às vezes, por exemplo, eu atendo a casa da pessoa. E aí ela quer que eu vá, que foi o que aconteceu com esse outro cliente. Não, cara, eu quero que você organize o meu escritório. E aí eu fui para o escritório de contabilidade, a gente foi lá e organizou as coisas. Então, assim,
uma coisa puxa a outra. Eu podia ter passado, feito uma indicação para um outro parceiro meu que fosse especialista, se tivesse na minha cidade, que não tem aqui em Natal, né? Ou eu poderia indicar um curso, ou eu poderia fazer uma parceria com alguém para também combinar, né, uma orientação, sei lá, que fosse a distância, e a atuação Sim. lá em loco, por exemplo, tá? Aí já estou me adiantando lá na frente, tá? Uhum. Mas são possibilidades. Eu acho isso aqui fantástico. É um exercício, né, de quebrar a cabeça para a gente conseguir chegar lá, que a gente vai falar já já. É interessante ouvir você, porque eu já tenho tempinho no mercado também. E assim, quando aparece um nicho diferente, nós que capacitamos personagens organizers, nós temos que estar atentas e atualizadas com tudo que está acontecendo no mundo da organização. Então, nós somos pesquisadoras dos temas, nós somos conhecedoras, precisamos ser, porque você ser facilitadora, né, para formar pessoas, a responsabilidade é muito maior, né, Carol? E Sim. nós que atuamos nessa área, é de extrema importância que nós conheçamos esse mercado profundo para que a gente passe para as nossas alunas o melhor. E aí eu me lembro que o ano passado você convidou uma especialista que era a Adriana, não, Adriana não, perdão, do curso de Baby, A Elaine a Gouveia. Elaine, né? E aí, muito interessante. Eu, Fábia, e aí olha como uma coisa puxa a outra, né? Eu disse, não, Carol, eu vou, né? Faça minha inscrição, tô lá, tô dentro. E interessante, não sou mãe, eu sou casada, mas não sou mãe, nunca tive filhos, né? E para eu ir para o curso de baby, né, organizer, foi uma luta, né, uma batalha. Mas eu coloquei para mim, eu preciso conhecer esse universo, saber o que é que existe de diferente para que eu possa realmente entender e dizer assim, cara, esse negócio é bacana, esse negócio não é para mim. E aí foi Isso. interessante que foi, né? Foram 2 dias de curso, eu acho, eu nem me lembro mais, Não, enfim, foi um dia inteiro, foi um dia o dia inteiro. inteiro, foi o dia inteiro. E aí eu ficava olhando, né? E ela super show, uma fofa, nossa amiga querida. Eu disse, caraca, que loucura é essa? Não é para mim isso. Eu não sei o que é mamar, eu não sei o que é amamentar. E ela falou de um universo tão rico, né? Dentro desse nicho, que eu saí de lá feliz e ao mesmo tempo assim, cara, isso não é para mim. Eu vou passar para quando eu tiver Ah, no que ela faz, né? É interessante. E outra coisa também, Carol, foi bem forte, bem atuante. A gente, no ano passado, a gente estava em São Paulo, né, na convenção, e nós fizemos vários cursos bem diferenciados, exatamente. E a gente fez um curso, aliás, nós assistimos uma palestra sobre organização inclusiva, né? E foi muito interessante, porque outro universo que é bem atual, e olha que legal, as parceiras que estavam lá no palco, elas tinham filhos com deficiência, elas tinham uma bagagem para poder. Era uma verdade tão grande e a gente ficava babando, porque precisa dessa organização inclusiva para essas pessoas e o mercado está lotado, né, Carol? De possibilidades que podemos atuar, que só em falar eu fico arrepiada, porque a organização é tão maravilhosa que a gente, tipo assim, nossa, é um mundo fantástico que se você gosta, você tem mercado para isso. Então, assim, era só um adendo que eu queria fazer, né? Ser generalista ou ser especialista. Então, como você bem colocou, Carol, eu acho que ser especialista focada, eu acho que é a grande sacada, né? Eu acho que é isso. Você tem perguntas aí pra gente ou não? Tá todo mundo quietinho? por enquanto tá quietinho. Você parou de travar, que tava meio travando, aí depois melhorou. Acho que foi Hum, a tá. internet oscilando, viu, gente? E assim, uma outra coisa que eu queria falar, que todo mundo me pergunta, mas quando é que dá o clique? Quando é que liga? Que diz, responda a minha pergunta mágica, gênio da lâmpada. Qual é o meu nicho?
Quem tem que Hum. descobrir isso é você. Assim como você primeiro faz uma decisão. Ah, eu estou querendo entrar no mercado. Vou procurar mais informações sobre esse mercado. Vou fazer um curso, não vou fazer um curso. E aí começa a entrar nesse mercado. Tem gente que está fazendo uma transição, né? Que está saindo de uma carreira para outra. Tem gente que já se aposentou e quer voltar para o mercado. Tem gente que já trabalha com alguma coisa e quer complementar, né? Enfim, o motivo. Mas você decide. Da mesma forma, não é rapidinho que a gente escolhe um nicho, né? Uma especialidade. Como a Fábio falou, às vezes a gente tem que testar até para a gente ver se a organização é para a gente. Se a gente quer fazer organização no curso, a gente fala isso. Gente, a gente está aqui falando de organização, você gosta de fazer na sua casa, mas você já pensou em fazer isso pro resto da sua vida na casa dos outros, para outras pessoas, para outras empresas? Você já testou para ver se isso funciona? Você já testou se você de fato consegue, como o Fábio falou, eu tenho uma dinâmica de trabalho que é X para atender um ambiente Z. Fábia tem outra dinâmica de trabalho, ela trabalha com pacote de horas menores, focada na pessoa, com todo o trabalho de coach que ela tem. Ela faz um trabalho totalmente diferente do meu, por exemplo. Então, assim, até nisso a gente tem que decidir como é a minha forma de trabalho, né? A gente vai decidindo essas coisas no caminho. E é importante decidir o nicho para você e fazer esses testes para primeiro você saber exatamente o que você não gosta, o que você não quer, ou o que é mais desafiante para você evitar, né, atender esse tipo de demanda, esse tipo de público e procurar em você, sabe? Por que eu escolhi mudança? Vou dar o exemplo da Carol de mudança. Meu, eu fiz 10 mudanças e vou fazer mais uma agora. 11 mudanças na minha vida, 11. Tem gente que eu conheço, vários amigos de militares, amigos de pessoas que trabalhavam, sabe, que já se mudaram muito mais do que eu e acredito que por aí a gente vai encontrar. Mas você tem essa bagagem pessoal sua, né, de quando eu era pequena, criança, quando eu era adolescente, depois quando eu me casei, depois eu, né, com um filho. E aí eu tive vários momentos na minha vida com mudança, mudança interestadual, mudança dentro da própria cidade. Tudo isso muda, né, a sua visão. E assim, desde sempre eu gostei de fazer isso, gostei meio que de ser general, sabe, de ficar, vai pra lá, vem pra cá, coloca aqui, não, Fábia bem sabe, adoro fazer isso, e ficar controlando os outros, ó, cadê o horário, não sei o que, não sei o que. Isso também fazia parte da minha função quando eu trabalhava nas ONGs, coordenando os eventos, coordenando as equipes e tal. Então, isso para mim, né, você estar na casa dos outros, coordenando os espaços, junto com a cliente, né, vislumbrando uma rotina que vai funcionar, para mim funciona. E era isso que eu gostava. Eu não gostava de atender aquele ambiente corporativo que tinha que ter metas e que tinha que não sei o quê, visava o lucro e nananã. Para mim não funcionava. Tinha que ser casa, assim, uma coisa da família que tinha que resolver, tarará. Então, eu fui meio que lapidando, fui escolhendo, fui tirando. Falei, olha, eu conheço de tecnologia, mas também não sou muito tecnóloga. Eu vou usar a tecnologia a meu favor, mas não vou conseguir ensinar os outros como fazer. Eu não quero trabalhar com grávidas, porque para mim elas estão... Eu fui grávida e sei disso. As loucas das loucas. Não quero trabalhar com noivas, né? Que tem muita gente que trabalha ajudando o chá, fazendo compras, não sei o quê. Não quero trabalhar com isso. Eu trabalho com as noivas que vão lá organizar a casa nova, que para mim é uma mudança. Né? Tem uma parceira, inclusive, que faz esses outros, mas eu não faço. Eu não quero trabalhar com idoso, eu não quero trabalhar com recém-enlutados. Eu já descobri que eu não quero... Por exemplo, Fábio adora casa que está entulhada. Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto, porque as pessoas são muito apegadas, você tem que trabalhar muito o psicológico da pessoa, e você tem que fazer todo um trabalho de coach. E eu sou tão prática que às vezes eu sou grossa com as pessoas. Então eu já vi que isso não funciona para mim. Então eu tenho que fazer uma autoavaliação. Eu tenho que verificar o que eu gosto de fazer, o que eu rendo fazendo, sabe? O que eu faria de graça para as pessoas, né? O que as minhas experiências me fazem, né? Me fazem melhor, né? Lembra que eu comecei falando sobre as experiências que a gente tem? E aí você junta tudo isso e põe no papel. Sabe quando a gente coloca aquelas planilhazinhas que tem as colunas, o que é bom, o que é ruim, o que funciona, o que não funciona, vai riscando e vão ficando algumas coisas nas suas colunas? Quando fica aquelas coisas que sobram, aí você tem que tomar uma decisão. E aí você pode começar a se aprofundar. Vamos pensar que você ficou com 4 opções. Aí você começa a se aprofundar, como a Fábia falou. Ah, eu vou lá testar, vou fazer um curso, vou seguir uma pessoa, né, que já é especialista nesse assunto, vou procurar uma loja que vende produtos, vou procurar, sei lá, um especialista nessa área, um coach, não sei. Né? Vai depender muito do tema que você está procurando. E, gente, às vezes existem nichos que a gente nem sonhava. Eu estava vi uma live das meninas da Lola Artigos, né? Da Paulinha, que vende cabide, vende organizador de sapatos, essas coisas.
É fantástico, o negócio chama staging. O que é isso? Você tem uma casa nova, tem um lançamento aí de um empreendimento, e aí tem um apartamento decorado. Você pode ir lá e organizar esse espaço, né? Oferecer seu serviço para fazer isso. Ou então, eu quero vender minha casa. Como que eu posso organizar a minha casa para que ela seja visualmente, né? Não é só a questão do design, da decoração, do paisagismo, da arquitetura. Não, se as coisas estão organizadas, exatamente como o Fábio falou, né? Não está o caos. Quando um visitante vem para ver a tua casa, ele vai ver possibilidades. Ele não vai ver a bagunça, ele vai ver o espaço, que é o que você quer vender no final das contas. Então, quando a gente viu, eu falei, olha, mais um nicho, Fábia. Muito legal. Então, é uma possibilidade. Se você é designer, se você gosta de decoração, se você tem esse feeling, se você consegue, né, fazer com que as pessoas se conectem nesse momento de venda, de casa, não sei o que, é começar a eliminar, começar a tirar. Aí eu vejo 1000 parcerias. Parceria com o cara do self-storage, né, do cara que tem a caixa lá para guardar as coisas que estão em excesso, né, já que você vai se mudar mesmo, vamos tirar isso daqui. O cara do brechó que vai receber as coisas para doar. Você tem um mundo que você vai pensar. E é nisso que você começa a pensar. Ficou aquelas 4 opções, daí você começa a ver para onde essas 4 opções podem me levar. Eu realmente gosto disso. Começa a fazer foco no tema e procurar os públicos que são atendidos por aqueles temas, por aquelas dores, para ver o que acontece também com essa sua conexão com aquelas pessoas. E aí, vitrine de lojas de decoração. Vixe, Maria, isso tem demais, Roberta. E eu vejo isso, porque muitos designers têm essa matéria, inclusive chama vitrinismo, nos cursos, né? Mas nem muitos sabem como organizar, ou o estoque da loja, né? Ligado à questão do que está na vitrine, sei lá, para você oferecer um combo, né? Ou então lojas que trabalham com essa questão de mesa posta. Gente, é um mundo. Quem tem que descobrir isso somos nós. Quem tem que botar essa listinha de prós e contras, sabe? Ver o que você gosta, o que você não gosta, se gasta muito dinheiro, se não gasta, etc. E aí você chega numa quantidade final daqueles que você realmente quer investir e você começa a migrar. Você não precisa nascer decidida, né? A organização de quarto de idoso, você pode arrochar, com certeza. Imagina você que é psicóloga, Diana, que trabalha com isso, né? Com essas pessoas, que tem paciência. E a minha sugestão, olha, faça um curso de cuidador, para você entender como é que funciona esse esquema. Eu tenho uma amiga que trabalha muito com isso, né? E não é só a questão dos medicamentos, a questão da rotina e adequações no espaço físico. Tem muito mais, às vezes é um acamado, às vezes é uma pessoa que tem algum tipo de irritabilidade, alguma pessoa que está distante, né, e está sozinha. Tem todo um por trás disso. Eu tenho uns parceiros, tem uma arquiteta que trabalha com esse tipo de adequação, tenho mais 2 agências de cuidadores, né? Eu não ofereço esse tipo de serviço, eu ofereço o serviço de organização do ambiente que vai estar o idoso, né? A Marcinha faz as adequações arquitetônicas, eu faço a organização, a rotina, e a cuidadora está lá junto para poder me dar essas informações. Então, eu ofereço o serviço de organização do ambiente, mas eu não faço organização para idosos. Eu conheço muita gente que faz específico para idosos, aí tem a rotina, aí tem o cuidador, e tem todo o conhecimento, às vezes tem que botar um determinado tipo de produto, é bem legal. Mas você tem que começar a procurar por isso, procurar essa sua identificação, né? E quando você começa a buscar mais informação, você começa a ficar mais animado, sabe? Parece que é escola nova, né? E você começa a ficar mais animado, você começa a procurar mais, você começa a falar. Lembra que eu falei que a gente começa a respirar? A gente começa a falar mais sobre isso. Um exemplo maravilhoso é a Gabriela Brasil, que é a especialista em organização digital. Você vai conversar com ela, daqui a pouco você está falando de organização digital. Não tem por onde. Ela está te mostrando não sei o que no celular, ou ela está te falando sobre o aplicativo novo, nananã. Sempre calha de ser organização digital. É super engraçado. De todas as vezes que eu conversei com ela, batata, sempre calhava de ser alguma coisa de organização digital. Então é assim que acontece. As pessoas acabam falando disso, né? Você acaba se especializando, se tornando uma fonte, né? Se tornando uma referência tão grande que você respira isso na sua vida, né? Respira bebê, respira idoso, respira, sei lá, a sua especialidade. Às vezes, muita gente não pensa, mas a gente fala no curso rápido, né? Das 1000 possibilidades que existem. Você pode trabalhar com o público masculino, por que não? Né? Você pode trabalhar dentro de casa com um público específico de meseiras ou de pessoas que gostam de cozinha gourmet.
Por que não? Tem todo hoje um mercado voltado para isso, pessoas preocupadas com isso, sabe, para achar soluções, e você pode dar essas soluções, por mais que sejam projetos menores, né, com ambientes menores. Você veja, às vezes uma pessoa vai trabalhar com organização de fotos, é uma caixa de fotos, mas isso rende um trabalho de semanas de trabalho com o cliente ou sem o cliente. Tem organização, imagine, a organização digital de fotos, gente. Você tem que gostar de foto, você tem que saber manipular a foto, você tem que saber transformar o negativo, digitalizar a foto, como que você vai tratar, né, aquela foto, limpar para colocar no álbum, tudo isso você vai ter que saber, descobrir se existe uma cola que não agride o papel fotográfico. Né? Então, são pequenos detalhes, mas que a gente vai encontrando. E essa chavinha que eu falei do gênio, né, com a resposta do gênio da lâmpada, quem tem que decidir é você. E esse é um dos caminhos que eu sugiro para que vocês busquem isso. Não é de início é teste mesmo. Faça o que você puder, vá atrás do que você gosta. Você gosta de cozinha? Você, pessoalmente, você gosta de papel? Você gosta, né? Lá no curso tem muita gente que já fala, né? Ah, eu gosto disso, né? Tem a menina, eu gosto. Então vai atrás disso para ver se é isso mesmo, se essa é a sua praia. Vai aplicando as outras coisas, os outros ambientes, a gente até reforça. De qualquer forma, faça, porque você vai ter certeza de que você não gosta, você vai ter certeza que você gosta, você vai ter certeza que você rende mais, ou rende menos, ou tem algum tipo de dificuldade, e até para você se conhecer melhor nesse ambiente. Mas, no final das contas, quem decide, né, e essa sua vivência, lembra de alguma história antiga, né, de quando eu era criança e gostava de tomar chá, né, fazer aquela mesa de chá para tomar às 5 com a minha mãe. Por que não trabalhar com essa parte? Ou então eu gostava muito de brincar de secretário, organizava a agenda, o papel, não sei o quê. Você começa a lembrar de coisas que você nem lembrava. E aí isso vai fazer parte também dessa sua escolha, desse nicho, né, específico. Legal, Carol. É uma aula aí que você deu, achei bem bacana. E assim, nós que já estamos no mercado há algum tempo, eu lembro sempre que é o seguinte, quando a gente sai na rua, né, eu moro em Fortaleza, e aí quando eu vejo um grande edifício, caraca, aqui tem muitos clientes em potencial, né? E aí eu lembro exatamente da minha especialidade. Mas será que são pessoas jovens? Será que são recém-casadas? Será que são idosos? Então a gente tem que fazer um filtro para que a gente possa realmente ser mais assertiva, focar naquele público. E aí, interessante, eu sou apaixonada por dar aula, né? Então, eu gosto muito porque a minha pegada como você colocou, Carol, é de sensibilizar, é de compreender a razão dessa bagunça, desse excesso. Quando a gente trabalha com a programação neurolinguística, mudança de crenças, comportamento, enfim, é todo um contexto que muitas vezes, quando eu estou na residência, eu não posso fazer isso. Por mais que eu faça coaching residencial, a cliente só quer organizar. E aí eu tenho que fechar o meu AIS de copas e aí fazer exatamente o que a cliente deseja, organizar aquela roupa e ponto. Eu não consigo sensibilizá-la. Então, mais uma vez, o que é que te faz feliz, né? Porque você fazendo, e aí você colocou uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: o que é que eu faria de graça para o mundo, né? Lembrar sempre que, assim, a gente tem um legado, a gente tem uma missão de vida, e essa missão de vida, ela está completamente... ela é sistêmica, porque, assim, eu sempre falo, né? Eu falo para o meu marido o seguinte: eu sou com você como eu sou com a minha amiga, como eu sou com a minha mãe, com os meus... Enfim, né? Então, assim, essa verdade... Eu digo para ele tá às vezes do meu lado, aí eu estou falando com um amigo, te amo, aí ele olha assim, amor, é amigo, né? É amigo. Então, é muito legal a gente colocar para o cliente, colocar para o mercado o que é que você é. Porque essa transparência, ela é fantástica, porque assim, as pessoas vão te contratar com a tua pegada, vão te contratar com o teu carisma, né? Hoje a gente fala muito de inteligência emocional, e essa inteligência emocional tem a parte técnica, tem a parte teórica, mas tem a parte de pessoas, porque nós, ainda por mais que hoje nós estejamos no virtual, no digital, mas a gente acessa pessoas, né? Quantas pessoas, Carol, a gente recebeu depoimentos, a gente já está no 4º curso online, a gente está finalizando na próxima semana, e quantas, nossa, Fábio, nossa, Carol, mas eu consegui transformar. Então, não precisa também ser fisicamente, a gente tem essas duas opções, o offline, o presencial e o digital. E aí eu lembro sempre que eu digo o seguinte: o mais importante, o nosso trabalho dentro desse nicho
né? É a gente tocar o coração das pessoas. Eu acredito muito nisso, porque a gente só quer fazer as pessoas felizes. E a organização, ela transforma vidas. Pode ser uma gavetinha, como pode ser uma casa inteira. Então, procurar o seu nicho cada vez mais, né, Carol? E ter essa habilidade, ser mais especialista o possível, porque o mercado vai te reconhecer e você vai ser reconhecido. Nossa, a Fábia trabalha com excessos. Foi bagunça, arrocha com ela que ela vai. Então, é por aí. Carol, você quer Assim, complementar? você falou mercado, deixa eu só finalizar assim. Você falou mercado, e mercado não são só os outros profissionais, não. São as lojas, são os clientes, são seus parceiros. Eles vão. Sim, Aquela história do pensou em tal coisa, numa dificuldade que você tem, sim, que é bem específica. Eu vou fazer uma mudança aqui na minha casa. Eu não sei como é que eu vou transformar esse espaço aqui no home office agora que eu estou me transferindo para minha casa. Como é que eu vou fazer isso? Aí vem na sua sim, cabeça, plim, alguém que é especialista sim. nisso. Se você se mostrou, como você falou, com essa verdade, você já falou sobre essa dor, você já falou desse serviço, que é uma outra coisa que eu anotei aqui. Se você tem um pacote que é específico para você atender algum tipo de cliente, né? Vamos pensar, de casa nova ou de mudança. Você precisa começar a pensar nesse cliente, nessa temática. Outra coisa, quando você faz esse tipo de serviço especializado, você também pode cobrar mais por isso, porque você não é o iniciante, né? Não é a pessoa que é generalista, não é a pessoa que está lá começando, você já tem uma experiência, você já teve conhecimento, você já teve, sei lá, qualificação, né? A outra palavra que eu queria, assim, específica. Então, você tem os parceiros, você tem descontos, você tem outra visão sobre aquele tema específico, e isso pode te garantir até um preço, um valor diferenciado. As pessoas vão olhar para você como um solucionador específico, mas que vai valer o investimento que ela vai fazer. Porque, como eu falei, lembra da história do genérico? Então, eu posso, por exemplo, vou pegar a história da loja, que eu fiz a organização da loja com as meninas e tal. Mas se fulano tivesse cobrado mais, era especialista, tarará, com certeza a solução que ele ia dar seria melhor, mais prática, mais eficiente e menos tempo, talvez, mesmo que a loja, né, as meninas da loja tivessem pago um valor a mais, com certeza, porque ela é especialista nisso, ela tem conhecimento naquela área. Eu ia resolver a questão da organização, com certeza, mas ela ia resolver melhor. E isso eu acho que tem esse diferencial e a gente pode até cobrar a mais por isso, que eu anotei aqui. Os parceiros que você tem também vão acreditar muito mais em você, já que você vai ter essa ligação direta com o tema que eles trabalham. Então, da mesma forma que você divulga o trabalho deles, eles vão divulgar o seu como um complemento do trabalho deles diretamente. Se você é generalista, por exemplo, para mim, que trabalho com organização de casa, eu ter parceria com loja que vende coisa de casa é ótimo, e é só o que eu tenho, não é só de organização. Vamos pensar. E assim, eu ainda faço uma outra ligação, é com loja que vende para noivas coisas de casa, da casa nova, né? É loja que vende coisas para quem está de mudança, né? As empresas de mudança, mas assim, a gente pensa como um todo, né? A gente pensa com esse foco no tema. E até os nossos parceiros e até as pessoas vão começar a dar esse valor diferenciado para esse serviço que a gente vai prestar. Então, por isso que é tão importante a gente pensar nesse nicho, tão importante a gente pensar em ter um tema de trabalho. Bacana, Carol, show de bola. Eu me lembrei de algo bem interessante. Nós temos que, todos nós profissionais, às vezes as escolas técnicas, e eu vou dar o exemplo do Sebrae, ou perdão, do Senac e do Sebrae, é o sistema S como um todo. Às vezes, hoje a gente sabe que os cursos online, eles variam de valores, né? Porque existe uma demanda, existe também muitas ofertas legais, bacanas. Mas a gente tem que lembrar também que curso que eu vou procurar para poder me especializar. Eu estou falando bem generalista, tá? E eu me lembro no começo, quando eu empreendi o Personal Organize na minha vida, há 26 anos atrás, a primeira coisa que eu fui procurar, olha que interessante, foi o Sebrae, porque foi no programa que eu vi, e eu fazia geografia, e eu tenho que entender sobre negócio, né? Porque eu ia montar uma empresa. E o primeiro curso que eu fiz foi como iniciar seu pequeno negócio, né? E aí foi fantástico. E ao longo dos anos, eu acho que eu já fiz 4 cursos, o mesmo curso, para ver versões diferentes. Porque a gente vai mudando, as coisas, o mundo vai mudando, e você tem que reciclar. E aí, falando do Senac, então,
todos os cursos de gerenciamento, de oratória, de público, de gerenciamento, eu fiz, porque eram cursos baratos, de uma semana à noite, eu adoro o curso. No Senac, olha que interessante, eu fiz curso de camareira, eu fiz curso de serviços gerais, eu fiz curso de portaria, eu fiz curso de vitrinismo. E aí eles pensam assim, Fábio, por que você está fazendo isso, né? Mas porque eu quero entender esse universo do condomínio, eu quero entender como é que a pessoa lava o chão, né? E aí isso foi de fundamental importância, essas técnicas, para que eu colocasse para minha clínica. Até hoje, eu utilizo essas técnicas para consultoria de secretária doméstica, diarista, mas por quê? Porque eu tive uma base muito interessante e depois eu fui me reciclando. O que tinha para reciclar, eu fui. Então, acho que fica aí a dica, né? Para a gente, para todo mundo, que assim, o que é que tem de novo no mercado? Sabemos que hoje essa parte digital está aí. Então, assim, eu sou leiga nessa área, mas eu estou buscando aprender. Não é fácil, é desafiante. Carolzinha sabe, né, Carol? Mas precisamos estar, porque senão O que quem que a não gente aparece, faz? A gente chama um especialista. O cara chama do especialista. site, o cara da marca, o cara das redes sociais, a gente chama o especialista, gente. Não A adianta. gente não é obrigada a saber tudo, a gente tem que É. compreender o todo, né? Para eu estar no Instagram, eu preciso entender qual é a técnica, mas eu chamei o especialista, Fábio, faz isso, 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 e a gente arrocha. Então, cada vez mais, aí a gente pode falar assim, será que dá tempo? E a próxima pergunta, Carol, é assim, como administrar esse tempo para que a gente seja um especialista na área e consiga atuar em diversos segmentos, pessoal, familiar? Como é que a gente faz? Como é que a Carol faz? Dá aí a dica, Carol. Não, aí é como todo empreendedor, né? Você tem que ter uma rotina certinha, você tem que ter, de fato, ter uma roda, né? Um equilíbrio entre o que você faz da sua vida pessoal, do que você faz com sua família, do que você faz com seus amigos, do que você faz para você e o que você vai lidar, né, de horas para o seu trabalho. E se você tem mais de um trabalho, né, como é o nosso caso aqui, né? O que vai para o quê, né? E assim, o que eu quero dizer é, comece sendo generalista, como a gente sugeriu. Busque essas informações, busque técnicas, inclusive bem lembrado, Fábio, de empreendedorismo, porque é tão importante a gente conhecer, inclusive não só do negócio, mas de vários outros negócios, dos negócios digitais. Procure temas que lhe interessam e vão atrás disso. Sejam bem generalistas, para depois você começar a pensar na especificidade. Se você já vem com um projeto fechado de fora, se você já tem um público, se você tem alguma atuação que é bem temática e você está fazendo essa transição para a área de personal organizer, aí sim. Aí você, por exemplo, se eu já era cuidadora de idosos, se eu já tenho todo esse conhecimento e eu quero trabalhar nessa área de organização, adicionando isso, então já tenho público, eu já tenho foco, eu sei que eu vou trabalhar com esse público. É diferente, tá? Então é só para vocês poderem entender. Se você começou assim, ótimo, excelente, você já tem o público, você já tem os parceiros, você já tem a capacitação, você já tem a motivação para você trabalhar com esse público e você só vai agregar buscando outras informações com outros profissionais de organização que vão te auxiliar na casa, vão te auxiliar na loja, vão te auxiliar com outras coisas que talvez você precise para atender aquele seu público lá de idosos, por exemplo, tá? Mas se não, comece genericamente, bem grande, para depois ir para o específico, né? Afunilando bem. Diana, você colocou aqui uma pergunta, mas eu não sei sobre o que é, sobre emocionar, sobre transformar, tá? Se você puder depois colocar aqui para a gente entender melhor a sua pergunta. Enquanto isso, Fábia, tem mais pergunta? Porque as minhas acabaram. Pois é, tem sim. A pergunta, na verdade, é assim: é, o curso de personal organizer ele é tão interessante, né, para nós que trabalhamos nele. Eu me lembro que eu fiz uma formação alguns anos atrás e para entender, né, esse mundo do personal organizer, e aí depois de uns 10 anos eu fiz esse curso novamente para saber como é que estava. Então, o legal é isso, é você ter a capacidade e a gana, a vontade. Tipo assim, cara, sempre está recomeçando. O que é que eu preciso melhorar? Né? E as pessoas me perguntaram, mas sabe fazer um curso que você já fez? Cara, vou, porque eu preciso entender como é que está essa empresa, como é que está o melhor do mercado, né? Então Fazer é uma isso, Carol. É só reciclagem, uma atualização também é necessário, concordo com você. legal. Então é isso. Eu acho que as perguntas também já foram. Eu queria, inclusive, eu acho que você vai responder para depois a gente finalizar, porque eu tenho alguns avisos importantes, viu, Carol?
Não, Diana não lembra, ela só fez uns comentários aqui sobre essa questão do idoso, né? Que ela percebe que as pessoas não têm uma rotina, que ela quer organizar essa parte. Aí é uma questão pessoal, como a gente falou, mas se você tem esse contato, se você tem esse conhecimento, se você acha que você consegue atender melhor esse público, comece a buscar especificidades, cursos, as lojas, os produtos, né, a atender. Eu percebo que vários familiares de idosos não têm uma rotina, as coisas não são organizadas. Sim, isso acontece demais, Diana. E se você percebe isso nos seus clientes, se você percebe isso nos seus, né, oh meu Deus, como é que chama? Pacientes, né? Se você percebe isso no hospital, se isso é uma constante, invista, como a gente falou, em conhecimento, invista em buscar, né, nos parceiros, invista em seguir pessoas que já trabalham com isso ou que fazem algum tipo de trabalho específico com idosos para trocar ideias e saber mais sobre esse mercado específico desse nicho de idosos e atendimento a idosos. Eu sei que já tem cursos, inclusive, específicos, como a gente falou de inclusão, como a gente falou de loja, como a gente falou de staging, como a gente falou de... Ah, meu Deus, tem muitos, baby, fotos, documentos, arquivos e por aí vai, gente. Existe muito, existe de mesa e por aí vai. Qual a dica para quem quer começar? Adriana Ferro, Adriana Ferro está aqui fazendo uma pergunta para a gente. Arrocha aí, Carol. Prazer, saudade, Adriana. Oi, Adriana, querida, obrigada pela presença. Beleza, Ela fez uma Diana? pergunta. Eu acho que não foi ela que fez uma pergunta. Ela Boa falou sobre. noite. E depois a Michelle fez uma pergunta junto com a Nailka, que também tinha falado sobre transição. E aí é um pouco diferente sobre nicho, tá, gente? Mas só para finalizar, a transição de um mercado que você já trabalha, né? Vamos pensar que a Nailka é funcionária pública, né? Você já trabalha numa empresa. Fazer essa transição para se tornar, né, um empreendedor, para se tornar um personal organizer, requer você conseguir fazer esse equilíbrio que eu disse das duas rotinas, tá? Do seu atual trabalho, de você dar conta e de você buscar, de fato, informações e formação e prática nesse novo mercado e mais ainda na construção e no planejamento do seu negócio, né, nesse período. Eu sugiro sim você fazer um período que a gente chama de transição, que é você continuar atuando, e tem pessoas até que escolhem permanecer com as duas funções. A gente tem vários Sim. colegas organizers que são servidores públicos, ou que são prestadores de serviço, ou que são funcionários de alguma empresa em algum momento, né? Às vezes eles têm algum horário que é mais flexível, ou eles têm algum tipo de possibilidade de home office, ou eles têm uma ligação, né, com a temática organizer que possibilita que ele tenha esse outro trabalho junto. Então, ele oferece os serviços, a consultoria ou a coisa específica dele de organização e ainda tem o serviço formal ou de prestador da empresa ou de alguma coisa do governo, por exemplo, tá? E para quem quer fazer essa migração por completo, eu sugiro que você tenha um tempo, essa duplicidade, que você tenha o seu trabalho, que você tenha uma caminhada para construir, planejar, testar, começar a oferecer, começar a realizar, e aí você vai ter aquela chegou no abismo lá. E agora? O que eu vou fazer? Eu vou continuar tudo junto? Eu vou para um lado? Eu vou para outro? Eu vou recuar? Eu vou esperar? Vou manter esse meu teste por mais tempo? E aí é uma avaliação que você faz para todo o planejamento de qualquer empresa, tá? E aí, mais para frente, você pode fazer como eu fiz, né? Que eu tinha uma carreira, eu tinha um trabalho, eu comecei a atuar como organizer, e aí tinha dois trabalhos ao mesmo tempo, não tinha mais esse outro, porque eu decidi que ia atuar só como organizer, e aí as coisas foram crescendo. Mas, como eu falei, a gente conhece muita gente que escolheu permanecer dessa forma, tendo as duas atividades, né? Tem uma até que tem três. Ela é funcionária pública, ela é arquiteta e é personal organizer, então tem gente que faz, né? Depende do seu tempo para você poder Sim. se coordenar aí, tá? E tem gente que fica nessa transição mais tempo. Não deu certo, não deslanchou, eu não tive como, eu não consegui empreender sozinha e a pessoa continua, né, nas Sim. duas, nessa transição. Não é uma escolha que ela fez, né, permanecer dessa forma. Às vezes ela ainda está nessa transição. É o tempo de cada um também, gente. Se você investe mais tempo em empreender, né, se você tem um foco maior, você vai ter mais rapidez. Se você não investe tanto tempo, dinheiro, né, o foco naquilo, se você ainda tem, de fato, outro trabalho, e aí vai demorar um pouco mais. Joia? Fábio, seus Legal. recados finais. Pois é, a gente está quase finalizando, e aí, para quem a gente vai ter agora, no dia 13 ao dia 18 de agosto, a gente vai ter um super
uma super conexão e organização. A gente vai dar dicas para que vai ser totalmente online, gratuito, vai ser uma semana super show de bola. Eu e Carolzinha, a gente está fazendo para dicas, informações, técnicas, tudo que você deseja conhecer desse universo de personal organizer, nós estaremos no Conexão e Organização. É só estar no nosso Instagram, né, Carol? @Casa e Vida Sustentável, @Carol Organizer, para que você entenda e se apaixone cada vez mais por ser personal organizer, né? De ter curiosidade. Se você tem curiosidade, vontade de fazer um curso, vem conosco no nosso Conexão e Organização, vai ser show de bola. A gente está em andamento com o curso de área de serviço, bem bacana, né, Carol? E que mais? Nós temos toda semana lives, a próxima live vai ser terça-feira, no @Carol Organizer, e já tem um tema, né, Carol? Yep. Mas eu queria que você aproveitasse, né, esses minutinhos aqui para eu confirmar o tema que eu tenho que olhar aqui no computador. Como vocês iniciaram os laboratórios, as primeiras práticas? Foi sendo assistente de outras POs? E a outra pergunta é, qual a dica para as redes sociais? Gente, a gente vai falar de tudo isso numa conexão, hein? Tem lá esses dois temas, de 13 a 18, todos os dias tem um tema diferente, né? Eu vou botar aqui o link da inscrição também para vocês poderem se inscrever, mas está na bio da gente, vocês podem entrar lá rapidinho para poder se inscrever. E aí vocês vão receber e-mails, vão receber lembretes via grupo, etc. Só responde aí, Fábio, rapidinho que eu pego o tema aqui, tá? Tá. A pergunta, qual a dica para as redes sociais? É isso? Desculpa. Como você iniciar os laboratórios, as primeiras práticas? Foi sendo assistente? Pois é. Eu há 26 anos, eu fui protagonista da história, mas aí, para quem começa o curso, na verdade, ser assistente de outra PO é bem interessante. Mas você tem que fazer o seu laboratório. O que a gente sugere no nosso curso é que você faça pelo menos 2 ambientes. Pode ser na sua casa, pode ser na casa de amigos, de parentes. Gente, sabe por quê? Porque primeiro você tem que ser a matriz. Primeiro você tem que entender essa dinâmica. Porque quando você é assistente, aí você está sendo guiada pela outra personal organizer. Então a gente sempre quer que você, que sai do curso, seja a protagonista para que você saiba como fazer. Porque no curso a gente tem todas as técnicas. Aí depois você pode ser assistente, enfim, aí é o mundo de possibilidades. É por aí. Carol, a Rocha. E as redes sociais também funcionam. É uma das estratégias que você vai ter que incluir no seu planejamento de divulgação. Usar as redes sociais é só uma parte do processo, viu, gente? Existe toda uma gama de opções e uma gama de escolhas e uma gama de trabalho que a gente tem para poder fazer as divulgações da gente, tá? Próximo tema, terça-feira, lá no Carol Organizer, será... visita técnica e avaliação. Muito, muito, muito importante. Por isso que a gente vai fazer uma live só sobre isso, gente. Então, guardem, mandem as perguntas de vocês, viu, para terça-feira. O Conexão é de 13 a 18. Eu vou escrever aqui o link para vocês, tá? Enquanto a Fábia... Estou colocando aqui o seu Instagram também. Gente, vai ser uma grande alegria. Queria, assim, já estamos no finalzinho, agradecer todas as queridas, nossas amigas personais, nossas colegas, nossas alunas, clientes. E que horas vai ser, Carol? A gente vai avisar tudo isso, né, Carol? 20 horas, 20 horas. 20 horas, tá? 20 Todos horas. os dias, 20 horas. Isso, vai ser bem bacana. Então, assim, gratidão a todos vocês. Amamos. E, assim, organização é transformar vidas. Organização é qualidade de vida, é harmonização, é trabalhar de dentro para fora, de fora para dentro, enfim, a gente é apaixonada. Então, Carol, gratidão pela sua participação, obrigada pela parceria, sociedade, te amo todo mundo aí. E vai ficar gravado no @Casa e Vida Sustentável, não é isso, Carol? Isso, no seu Instagram e também lá no WhatsApp. E não vai embora não, que a gente tem que tirar a foto. A foto é bem bonita. E se vocês tiverem algumas dúvidas, pode falar conosco no nosso WhatsApp e aqui na nossa bio que a gente responde tudinho. Vamos lá, foto bem linda. Cheers. Para todo mundo poder salvar, né? Semana, conexão, não encerra não, Fábio, que eu tô digitando aqui. Conexão. Tá, não vou sair não. Ainda tem 2 minutos. Gratidão, meninas. E tem uns rapazes aqui, gratidão, os cavalheiros que estão conosco, né?
Pronto, pus o Pra link minha aí, gente. terapia. Mas tá na bio também para facilitar, né? É só você clicar lá no Conexão e Organização, totalmente gratuito. Você pode assistir do seu celular, do seu computador. Mandem as dúvidas, tá? Sempre às 8 da noite, alternando entre Fechando. a Carol Organizer e a Fábia Vieira. Beijo! Tchau, tchau!